E agora no quadro Naturalmente Ser, hoje a gente vai falar sobre psicoterapia. E ao meu lado a Fernanda Verzenhassi, ela é psicoterapeuta e faz também outras terapias, não é isso, Fernanda? Tudo bem, ela vai contar um pouquinho pra gente como é esse trabalho dela. Por que você se interessou por essa área, Fernanda? Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos. A princípio, eu era bancária, né, e o banco ele estava me sufocando um pouco, e aí eu comecei a procurar uma ajuda complementar para me autoajudar. Aí eu comecei a fazer aulas de yoga, aí eu conheci um terapeuta holístico, e ele começou a me passar a parte da terapia holística. Aí eu me interessei e comecei a fazer cursos, sou terapeuta reikiana 1, 2 e 3, aí eu fiz curso de cromoterapia, fiz curso de Theta Healing. O Theta Healing eu fiz fora do Brasil. E aquilo começou a entrar dentro de mim, né? Aqueles cursos. E aí eu senti aquela necessidade de trabalhar. Eu vi que a minha área não era a administrativa, mas assim, a humana. Aí eu passei para a área de humanas, foi aí que eu me aprofundei, né, tanto na terapia holística. Aí eu fiz a pós-graduação em psicoterapia e terminei agora com o curso de professora de yoga também, que eu dou aulas de yoga também. E o seu trabalho atualmente, né? Como é que ele contribui com os seus pacientes e quem são os seus pacientes, os perfis deles? Olha, os perfis são dos mais variados. Crianças a partir de 7 anos, jovens de 17, 18, adolescentes de 30, pessoas idosas, pessoas de meia idade, são todos os tipos de perfis. Hoje, as pessoas elas estão muito sobrecarregadas. E eu percebo que não é só as pessoas mais velhas, mas crianças também, adolescentes também. Então, várias faixas etárias eu estou tendo procura. E atualmente, existe alguma patologia mais generalizada que você perceba, uma causa maior que as pessoas te procurem devido a essa causa? Depressão, muita depressão, ansiedade. E o ser humano hoje ele está com muita dificuldade em se relacionar com outros seres humanos. Muita briga, muito problema. Não falo só de relacionamento entre casais, mas assim, a pessoa, meu chefe é isso, minha mãe, meu pai. Então, assim, o foco hoje está sendo depressão, ansiedade e esse não saber trabalhar com outro ser humano. As pessoas estão sem paciência. As pessoas elas não têm mais aquela paciência de conversar, de ter um diálogo, saber por que aconteceu aquilo. Então, aí elas vêm no consultório, né? E dentro da psicoterapia, que eu trabalho a psicologia e a psicanálise, e aí a psicanálise eu trabalho dentro da freudiana, que eu trago o inconsciente para o consciente, aí eu vou puxando tudo o que está acontecendo. Só que, às vezes, não é só o momento atual que a pessoa está com problema, ela já vem trazendo coisas do passado. E isso vai sobrecarregando ela, vai sobrecarregando. Aí chega um momento, é igual uma bexiga. Você enche, ela explode, entendeu? E as pessoas estão assim. E as crianças, mas criança, sim, porque os pais já estão sobrecarregados desde a barriga da mãe. E quando você não tem uma gestação tranquila, quando você tem uma gestação agitada, por inúmeros problemas, às vezes não aceitação, não queria engravidar naquele momento, a criança absorve e a criança já nasce com um probleminha também. E no seu consultório, de acordo com cada caso, você vai trabalhando o paciente e tem algum tempo determinado ou cada paciente é uma história diferente? Cada paciente é uma história diferente. Atualmente, o que está me deixando também bem assim surpresa são várias pessoas com casos de câncer que estão me procurando. Porque todo mundo associa o câncer, geralmente, com a genética ou com a alimentação. Mas eu, Fernanda, né, dentro do meu trabalho, tudo que eu já estudei até agora, o câncer também, para mim, tem muito a ver com a mente. Muitas pessoas que tiveram problemas lá no passado, com família, relacionamento, algum trauma que sofreu de algum acidente. Eu tenho um exemplo de uma paciente minha, que ela viu o pai se matar na frente dela. E ela ficou guardando aquilo por anos e anos, entendeu? Então aquilo sobrecarregou ela. E aí eu trago, né, esse inconsciente, eu vou lá na psicanálise, né, de Freud, eu trago
aquele momento passado para o presente. E aí eu vou trabalhando, aí a pessoa vai falando, vai falando. Aí tem casos que é tão forte, que a pessoa ela tá com o trauma tão grande, que aí eu entro na terapia do Theta Healing, que foi esse curso que eu fiz, que aí eu faço a mudança de crença. Aí a pessoa, ela é um trabalho mais centrado, que são 3 sessões no máximo, que são várias conversas também, e aí eu tenho que levar a pessoa em teta, ela fica quase inconsciente, para fazer a mudança de crença. E você, então, faz uma junção de terapias. Isso, exatamente. Eu comecei, né? Eu fiz, como eu disse, na época do banco, eu fiz administração de empresas. Aí o banco me sobrecarregou, eu comecei a fazer autocura e autoconhecimento, a terapia holística. Aí eu comecei a sentir que aquilo me fazia bem, o yoga. Aí eu fui juntando, né, a terapia holística, todos os estudos. Aí eu fiz a pós-graduação em psicoterapia. E aí eu fechei com a aula de yoga. Porque, assim, a pessoa, depois que ela fez, né, as sessões, vamos dizer que ela precisou fazer 30 sessões para ela conseguir se curar. Ela quer continuar. Aí eu levo ela para o yoga, porque o yoga ele trabalha também, né, a mente dentro de tudo que o yoga oferece. Porque mexer no corpo é mexer nas emoções, não é isso? Sim, exatamente. E o que também, né, você falou de emoção, é muito importante. Hoje aqui a gente está no nosso consciente. Então, por exemplo, aqui eu estou conversando com você, né, tranquila. Mas, por exemplo, chega uma pessoa aqui e começa a xingar a gente vai ficar com aquele impacto. E a gente vai levar esse impacto. Aí a gente vai trazer isso, vai levar esse impacto para o subconsciente, para as nossas emoções. Você entendeu? E aí é lá dentro do subconsciente da gente que a gente fica, fica rolando aquilo, fala, nossa, mas por que aquela pessoa falou aquilo? Por que aquela pessoa fez isso? Fica matutando, pensando no que aconteceu. E é dentro desse subconsciente, dessas emoções travadas, né, dessa coisa reprimida, que está dando essas depressões, essas ansiedades. Por isso que eu gosto de trazer a psicoterapia, eu particularmente fiz, porque eu gosto de trazer essa parte reprimida da pessoa lá de trás para o momento presente, para poder fazer essa cura, que para mim hoje é o que está acontecendo bastante no mundo. Ninguém tem paciência mais com ninguém, é uma coisa muito forte. Você fala de religião, problema. Você fala de política, problema. Então, as pessoas não têm paciência. Então, as pessoas têm que trabalhar um pouco mais essa ansiedade, essa depressão, descobrir, né, se esse foco é atual ou se esse foco aconteceu em algum momento lá do passado. Bom, e se você pudesse dar um conselho ou falar algo, né, para as pessoas que estão vendo a gente agora, o que você falaria para as pessoas, em termos assim, de tudo que você vivencia no dia a dia no seu consultório? Primeiramente, que psicoterapia, psicologia, psicanálise não é a pessoa se considera uma pessoa doente. Então, por exemplo, você fala para uma pessoa assim, você precisa fazer terapia. Ah, mas eu não sou doente. A terapia, ela não é para uma pessoa doente, é a situação em que ela se encontra que é a doença. Se ela está com depressão, se ela está com ansiedade, se ela passou por um momento difícil. Então, não necessariamente a pessoa ela se considera uma pessoa doente porque ela vai fazer terapia. Então, muitas pessoas se travam para fazer terapia porque fica assim, eu não sou doente, eu não vou falar, não vou fazer terapia, assim, entendeu? O meu conselho é não guarde mágoas, não guarde rancor, perdoe, porque hoje em dia o que é mais difícil também é perdoar. Eu sei que existem muitos casos, né? Mas assim, eu digo assim, aprendi com Louise Hay, né? Uma grande mulher que eu me inspiro muito nela. Ela faleceu faz pouco tempo, que ela, né, dos Estados Unidos. Ela sempre falava assim, a Louise Hay, ela também sofreu uma violência do padrasto e ela teve um câncer. E ela conseguiu curar esse câncer com o perdão. Então, ela falava sempre que a gente não precisa perdoar o ato, mas a gente tem que perdoar a quem nos machucou, porque o ódio, ele deixa a gente por dentro escuro, a gente fica com raiva, com rancor, e aquilo vai corroendo. E quando a gente perdoa, a gente solta, a gente vive. Então, mais perdão, mais amor. Precisa falar? Vai sim num terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta.
Não entra já num remédio tarja preta, por favor. Muita gente já acha que só porque está com depressão. Vai primeiro no terapeuta, conversa. O terapeuta vai saber indicar se o paciente precisa tomar aquele remédio ou se ele consegue trabalhar só a terapia sem ter que entrar nos remédios, entendeu? Porque hoje em dia é fácil. Vai tomar remédio tarja preta, clonazepam, é fácil. Mas tem como hoje fazer um trabalho com as pessoas dentro da terapia sem a pessoa ter que ficar se entupindo de remédio, você entendeu? Então, e não se considere uma pessoa doente. O estado que você tá é um estado doente, mas você não necessariamente é uma pessoa doente. Doente é se você tiver com uma dor de cabeça, com uma gripe, aí é uma doença, ou outros tipos, uma enxaqueca. Mas nesse caso, não jogue tanto pro lado de doença, mas sim para a cura e para o seu bem-estar, que é a melhor coisa que você faz. É autoconhecimento, né? Lógico, autoconhecimento foi o que eu fiz. Eu estava, como eu falei, a minha própria experiência, né, de um momento que eu estava sufocada, de um trabalho que também não era o que eu gostava, eu descobri depois. O meu autoconhecimento me trouxe hoje aqui a ser tudo, né, a psicoterapia, a terapia holística, a professora de yoga, essa gama de cursos que eu fiz, e amo o que eu faço hoje e não trocaria esse trabalho meu por nada. Adoro trabalhar com pessoas. Que bom, trabalhar no que gosta é muito importante. Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Foi muito bacana aqui no nosso quadro. Renata, eu que agradeço, quero mandar um abraço para todos. Eu tenho meu Facebook, Fernanda Verzenhassi, meu Instagram também, Fernanda Verzenhassi. Se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação à entrevista ao meu próprio trabalho, pode mandar mensagens para mim que eu vou respondendo por lá, tá? Um abraço para todos.